Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum, e celebramos a memória de São Bonifácio, bispo e mártir da nossa igreja. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Mas antes de fazermos a meditação, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, se está chegando agora, olha aí nas nossas páginas, se não está inscrito, inscreva-se. Caso esteja inscrito, também veja, se não está ativado o sininho, ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo. E ao final dessa mensagem, dessa meditação, caso tenha gostado, compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e escreva aí, deixe um comentário no YouTube se você gostou, deixe um joinha, porque quanto maior o número de comentários, mais essa mensagem é disparada para outras pessoas e assim todos podemos participar desse grande processo de evangelização. Vamos à meditação? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a alguns vinhateiros, agricultores, e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo, mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu querido filho. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós vemos aqui Jesus Cristo hoje falando sobre essa parábola do vinhateiro, essa parábola que ele vai dizer, ou na verdade ele vai narrar tudo aquilo que já vinha acontecendo. Por quê? Porque as Escrituras, o que elas dizem? O Antigo Testamento, ele faz a revelação de Jesus Cristo. Ele anuncia Jesus Cristo. E o Novo Testamento é esse acontecimento, é a realização do Antigo Testamento. Ou seja, quando Jesus Cristo está falando àqueles homens, ele vai dizer, está falando com os mestres da lei, os sumos sacerdotes e os anciãos. Ou seja, eram as pessoas letradas, as pessoas que detinham o conhecimento até da palavra. E Jesus não está falando aqui para afrontá-los, muito pelo contrário, Jesus quer abrir a visão deles, porque eles estavam fechados no seu orgulho, fechados em si mesmo. Então Jesus começa, através da parábola, a dar um ensinamento para eles. Vejam, um vinhateiro preparou toda a vinha e arrendou isso.
e entregou para algumas pessoas, ou seja, é onde nós vivemos, é o mundo. O Pai preparou tudo isso e entregou em nossas mãos, esperando que a gente trabalhe. Quando fala a gente, somos todos nós, que a gente produza, que dê fruto, que dê retorno. E assim acontece desde o princípio. Os profetas vêm anunciando a vinda de Jesus Cristo, do Salvador, e Jesus vem por causa do próprio orgulho, da desobediência do homem que não obedece, o próprio Deus, né? O homem, a mulher, Eva e Adão, com a questão do pecado, que esse é o primeiro pecado, né? O pecado de desobediência, de não obedecer aquilo que Deus faz, e ali o pecado entra, e por causa disso agora é necessário vir o Salvador. Então os profetas vão anunciando aos homens, e eles vão ali, e alguns eles batem, outros eles matam, até quando Deus, o dono dessa grande vinha, resolve enviar seu Filho Jesus. E o que eles fazem com esse? A mesma coisa. Então o que eu quero dizer, veja, Jesus Cristo não estava só querendo afrontar aqueles homens, não estava querendo, Ele queria transformar o coração daqueles que estavam cegos. E até hoje nós vemos isto acontecer. Nós vemos um mundo que depois de 2000 anos da vinda de Jesus, porque naquela época Jesus estava no meio, eles não reconheciam, talvez fosse mais difícil, enfim, mas depois de 2000 anos, onde nós sabemos que Jesus caminhou por essa terra, tantas graças que estão narradas na palavra, quantas curas, quantos milagres, mas ainda até hoje as pessoas estão fechadas pelas mentiras. Deixaram-se contagiar pela mentira do mundo, onde nós vemos hoje um relativismo, onde mais nada é pecado, tudo é permissível. E a gente vê também que continuam até hoje crucificando Jesus, matando Jesus e jogando para fora das suas casas, jogando para fora dos seus corações, jogando fora das escolas, dos órgãos governamentais, e acho que é até bom que não esteja, porque os frutos que têm acontecido lá realmente não tem porquê até ele estar lá, mas o que eu quero dizer, estão cegos, não estou generalizando, mas a sua grande parte é isso que acontece, ou seja, estão tirando Jesus e o colocando para fora. E depois talvez nós não entendemos porque tudo isso está acontecendo. Então que no dia de hoje, que nós não deixemos o inimigo nos cegar, como nós podemos ver no Evangelho de hoje. Aquelas pessoas que conheciam a Escritura, conheciam a palavra, mas estavam cegos pelo seu orgulho e pela mentira do diabo. Então que nós possamos cada vez mais anunciar Jesus. Para quê? Para que essa cegueira possa ser retirada da vista de tantos ainda que não conhecem Jesus. Que através da nossa vida muitas pessoas possam conhecer Jesus e ter seus corações transformados. Seja isso, meu irmão, minha irmã, peçamos essa graça de sermos esses anunciadores de Jesus, para que Ele venha, entre não mais lá de fora, agora do lado de dentro dos corações, possa transformar as nossas vidas, possa fazer com que possamos produzir frutos que alcancem o coração de outras pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, eu desço sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.